Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre como foi a minha entrevista com a agência. Então vamos lá. Primeiro, se você não lembra com qual agência que eu fechei ou não viu ainda o vídeo sobre isso, eu fechei com a Cultural Care, então aproveito para convidar você que ainda não viu, tem um vídeo no canal falando sobre os valores de todas as agências, atualizadinho, porque eu comecei o meu processo não tem muito tempo. Sobre a entrevista com a agência, primeiro, eu até comentei nesse vídeo anterior que você paga R$ 40 para fazer a entrevista na Cultural Care. Esses R$ 40 você paga só uma vez para a entrevista, é num boleto bancário que eles encaminham com um prazo de vencimento de 2 dias, porque você já agenda o dia da tua entrevista e é aí que eles mandam o boleto. Então você tem que pagar para você garantir o teu horário dentro daquilo que você combinou com a agente. Então, por exemplo, o meu boleto vencia na quinta-feira e a minha entrevista era no sábado. Então eu fiz o pagamento do boleto para que garantisse o meu horário no sábado que eu tinha já combinado com a agente. Então, esses R$ 40, como eu já expliquei também num vídeo anterior, você não paga novamente se você quiser refazer a entrevista, tá? Então, por exemplo, quero melhorar o meu nível de inglês que eu passei na entrevista, você pode refazer, pode remarcar e não vai ter esse custo de R$ 40 novamente. Mas vamos ao que interessa, que é com relação à própria entrevista. Foi uma entrevista que durou quase 30 minutos, foram 28 minutos, se eu não me engano. E nessa entrevista eu fiz com a agente aqui de Curitiba, e ela foi super legal comigo, ela foi super tranquila, ela me fez me sentir como se fosse uma conversa tranquila, informal, enfim. Porque é inevitável você ficar nervoso, né? É o primeiro passo do seu processo, é o primeiro passo que você tá dando, então é inevitável o nervosismo. Então ela foi bem legal, ela conseguiu me deixar bem tranquila. As perguntas que ela fez, né, quase todas foram em português. Eu acredito que os últimos 5 minutos, no máximo, foi em inglês. Mas o que ela me perguntou em português, né? Basicamente, tudo que eu tinha que preencher no application, quais as minhas expectativas com o programa de au pair, quais as minhas experiências com cuidado com criança, enfim, perguntou sobre o que eu gostaria de fazer quando eu fosse para lá, qual que era a minha intenção no sentido de que o que eu falei para ela, né, que era melhorar meu inglês, conseguir juntar um dinheiro, enfim, então todas essas coisas ela vai perguntando ali para você na entrevista também. Ela pergunta também qual a idade mais ou menos que você quer das crianças, então, você prefere bebê, adolescente, de criança de 2 a 6 anos. Então ela também pergunta qual o estilo de família que você gostaria, por exemplo, se você quer uma família religiosa ou não. Então, são essas coisas que ela pergunta, que é basicamente tudo que você já tem que colocar lá no seu application mesmo. E depois vem a parte da entrevista em inglês. E aí eu vou falar para vocês o que ela me perguntou. Primeiro ela falou, né, vamos começar a falar em inglês agora, pode ser? Eu falei, ok. E aí ela começou a me fazer umas perguntas bem descontraídas, a maioria das perguntas ela já havia feito em português. Então ela me perguntou se eu estava animada para viajar para fora do país, se era, né, a minha primeira vez fora do país. Aí ela perguntou sobre as minhas experiências com criança, então, desde quando que eu tenho cuidado com criança, que eu tenho experiência com criança, quem são as pessoas que são minhas referências, tudo isso eu tive que falar para ela, eu já havia dito em português, né, o que é uma boa coisa, porque se na hora você esquecer uma palavra ou falar alguma coisa errada, uma palavra errada, ela já vai saber a informação, né, porque ela já fez essa pergunta em português. Ela perguntou também o que eu gostava de fazer no meu tempo livre, quais que eram os meus hobbies. E ela perguntou quando que eu pretendia viajar, em qual época, e o que eu esperava que fosse a minha host family, que ela também já tinha perguntado em inglês, no sentido de quantas crianças, estilo dos pais, enfim, a idade das crianças.
E aí, uma coisa que também é bem importante de falar é que tem a pergunta de emergência. Essa pergunta de emergência é uma surpresa e é a parte que eu acho que mais dá medo nas au pair na hora de fazer essa entrevista. Porque vai ser uma pergunta relacionada a algum cuidado com criança e que você tem que responder em inglês, né? Então você tem que entender o que ela tá querendo perguntar para você, qual a situação de emergência e o que você vai responder naquele momento. Então, a minha pergunta de emergência foi: se eu estivesse cuidando de 3 crianças e estivesse com 2. Nossa, minha unha tá feia, né, Brasil? Enfim, se eu estivesse cuidando de 3 crianças, estivesse com 2 crianças lá fora e escutasse uma criança chorando dentro da casa, e quando eu entrasse na casa para ver o que tinha acontecido, essa criança tinha cortado a mão e estava com a mão sangrando, o que eu faria? E aí o que eu respondi para ela foi que tudo isso em inglês, tá, gente? Lembrando. E aí o que eu respondi para ela foi que eu primeiro buscaria as 2 crianças que estavam lá fora, né? Que eu estava lá fora com elas, entraria com todas para dentro de casa para que todas estivessem comigo, acalmaria a criança que cortou a mão e analisaria a gravidade do ferimento. Se fosse algo que eu pudesse resolver com os primeiros cuidados, eu faria os primeiros cuidados, né? Os primeiros socorros. E, enfim, acalmaria a criança e depois, quando os pais chegassem em casa, eu falaria o que tinha acontecido, né? E explicaria que eu tinha prestado os primeiros socorros. Se fosse algo mais grave, eu prestaria da mesma forma os primeiros socorros, mas eu ligaria para a emergência. E logo em seguida que eu ligasse para emergência, eu ligaria para os pais falando o que tinha acontecido e que eu já havia ligado para emergência, que eu estava indo com as crianças, né? Porque eu não deixaria as crianças sozinhas, as que não se machucaram, e que eu levaria as crianças até a emergência para resolver a situação. E, enfim, e perguntaria para os pais, né? O que eu podia fazer, se eu ia junto ou se eles iam ao encontro da criança, enfim. E foi isso. Aí, falando um pouquinho para vocês sobre como que eu me preparei para a entrevista. Eu vou deixar um link aqui embaixo de um drive, tá? Com um documento que tem muitas perguntas que podem ser feitas, tanto as de emergência quanto as mais comuns, porque é importante que você se prepare, principalmente se você não se sente tão confiante com o seu inglês, né? E eu acho que isso é muito para todo mundo mesmo, porque por mais que você tenha um inglês super avançado, você vai ficar inseguro, você vai ficar nervoso. Então é importante que você sim se prepare, dá uma lida nesse documento. Então eu me preparei bastante para essa entrevista, li e reli várias vezes as perguntas. Tem uma amiga minha que tá no processo junto também, e eu, junto com ela, a gente foi grifando as perguntas que poderiam realmente acontecer, fazendo uma para outras perguntas. Então isso também é uma coisa super legal. Se você não tem uma amiga que vai fazer um au pair, faz com seus pais, com alguém da tua família ou com algum outro amigo mesmo. Faz esse teste, né, de essa experiência mesmo de como que seria a entrevista para você se sentir um pouquinho mais tranquilo, um pouquinho mais preparado para fazer a entrevista em si. E eu acho que é isso. E aí, essa minha entrevista foi no sábado. Na segunda-feira, eu já tive a resposta de que eu havia passado. E aí, eles mandam um e-mail falando nível de inglês que você passou. Eu não sei se eu já comentei aqui, mas eu passei com nível de inglês 5, que é um proeficiente em inglês, que é quase um avançado, mas também já não é um intermediário, já é melhor do que um intermediário. Então, esse foi o nível de inglês que eu passei. Futuramente eu vou fazer vídeos falando pra vocês como que eu aprendi meu inglês, quais foram minhas formas de conseguir chegar nesse nível, quanto tempo eu tô estudando inglês também, enfim, eu vou fazer um vídeo sobre isso pra vocês. Mas no mais é isso, gente, se preparem, tá? Confiem no taco de vocês, então não se sabote, estude, dê uma lida e vai com tudo que vai dar tudo certo. E lembre-se que o inglês não vai te reprovar e que você pode refazer essa entrevista sem nenhum custo e com certeza você vai conseguir passar com o inglês melhor, porque você não vai parar de estudar inglês até o dia do seu embarque, né? Porque você vai com certeza querer chegar lá o mais preparado possível. Então, não se preocupe que isso vai dar para você refazer se for o caso.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir, de se inscrever no meu canal, ativar o sininho para que vocês recebam as novidades quando eu postar vídeo. E também não se esqueçam de me seguir no meu Instagram, que eu tenho colocado bastante coisa lá. Inclusive, esse sábado vai ter uma live, então eu espero vocês lá. E muito obrigada, gente, mais uma vez. Até a próxima!